Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar ao Sr. Secretário de Estado, as senhoras e senhores deputados. E antes de iniciarem uma intervenção, só apenas uma consideração com algo que foi aqui dito, que tem a ver com a iniciativa que o PSD apresentou. O projeto de lei que o PSD apresentou é datado de 30 de outubro, ou seja, muito antes do conhecimento do resultado da investigação da Comissão Europeia e, obviamente, que o que nós pretendíamos era abrir o processo legislativo e estávamos a falar apenas de uma discussão na generalidade que, se tivesse sido aberto e aprovado e viabilizado, obviamente que o PSD iria introduzir as alterações na especialidade que se revelassem mais apropriadas, tendo em conta a atualização dos factos e o resultado da Comissão Europeia. Agora, em relação introduzindo a intervenção, eu acho que a primeira nota que tem aqui que ficar bem clara em relação ao Centro Internacional de Negócios da Madeira é que nós não podemos julgar o todo do regime por uma parte. E esta audição é encarada por nós e é encarada pelos madeirenses como uma oportunidade para o Governo vir a público defender a Madeira, vir a público defender o Centro Internacional de Negócios, os seus mais de 6 mil trabalhadores e as suas mais de 1.600 empresas. E é isso que esperamos que aconteça hoje, como já se percebeu com as respostas que o Sr. Secretário de Estado tem vindo aqui a dar, que se defenda a Madeira, que se defenda o Centro Internacional e que se explique e clarifique de uma vez por todas para clarificar que os habituais ataques que são muitas vezes efetuados por uma extrema-esquerda ou Centro Internacional de Negócios não têm qualquer razão de ser em relação a este regime. Esperamos também que o Governo revele qual é que é a sua estratégia para defender o Centro, perante as diferenças interpretativas passíveis de recurso da Comissão Europeia em relação ao terceiro regime e que explique como e quando vai prorrogar os benefícios do quarto regime. A Sra. Secretária de Estado, como aqui já ficou também demonstrado, continua a existir um profundo desconhecimento em relação à realidade da Madeira e em relação ao SIN, que importa clarificar. Um dos erros mais comuns tem a ver com a natureza jurídica deste regime, que aproveitamos a oportunidade para pedir a sua confirmação, que nós, quando falamos do SIN, estamos a falar de um regime fiscal privilegiado com auxílio de Estado, criado e auditado no seio da União Europeia e não, como muitas vezes é dito, um offshore ou um paraíso fiscal. O segundo erro, muitas das vezes prende-se também com erradas insinuações de prejuízo ou elisão fiscal, que também gostaríamos que clarificasse, que não existe qualquer prejuízo ou despesa fiscal para o Estado português, mas benefício para a Madeira, já que estas empresas, se não estivessem no centro, estariam de outras praças financeiras concorrentes com a portuguesa. E em relação à investigação do regime 3, gostaríamos também que confirmasse aqui que neste momento apenas existe um press release que foi altamente difundido pela comunicação social e que ainda não existe nenhuma comunicação formal da decisão. Também gostaríamos que confirmasse se o que está em causa na investigação é uma nova interpretação ao critério de posto de trabalho mantido no SIN, uma vez que os benefícios, de acordo com as últimas revisões, não era assim desde o início em que o regime foi criado, mas nas últimas revisões são determinados em função do número de postos de trabalho que as entidades mantêm em cada exercício e, portanto, gostaríamos que confirmasse se nós não estamos aqui, sobretudo, a falar de uma dúvida interpretativa em torno do conceito de postos de trabalho mantido e nada mais do que isso, e se não será isto o verdadeiro problema da investigação da Comissão Europeia, que é estas dúvidas interpretativas em relação a este conceito, mais do que aquilo que foi aqui referido, que nós percebemos bem qual é o objetivo, que é, ao fim e ao cabo, criar uma insinuação sobre algo que não faz qualquer sentido, que é a falta de meios ou a falta de intenção da autoridade tributária regional de fiscalizar o que deve a ser fiscalizado. Porque também gostaríamos que o Sr. Secretário de Estado confirmasse se as entidades do Centro Internacional de Negócios não comprovam o preenchimento dos pressupostos, se não pagam os salários de todos os seus trabalhadores e a retenção na fonte do imposto sobre o IRS de todos os trabalhadores, independentemente do local ou da residência dos mesmos, porque esta questão é essencial para se perceber que aqui está em causa, porque se chegarmos à conclusão que aqui estamos perante uma dúvida interpretativa, muito bem, devemos clarificá-la para o futuro, se for essa a intenção do Governo, e perceber o que é que vamos fazer para o futuro, para o passado. Mas é fundamental perceber que, ainda assim, se estivermos a falar perante uma dúvida interpretativa, estas entidades estão a pagar salários e estão a pagar receita fiscal que entra nos cofres da região e que está estimada a cerca de 120 milhões de euros anuais. Gostaríamos também de perceber qual foi o entendimento e a interpretação que tem vindo a ser defendida pelo Estado português até à data em relação a este critério. E se não é verdade que o Estado português já defendeu que bastava a existência de um vínculo laboral do trabalhador, independentemente do local
onde os trabalhadores exercem efetivamente a sua atividade. E isto é fundamental também para se perceber aqui, para se desmontar aqui, já termino, aqui o que foi dito, que há aqui uma alegação que, quanto a nós, não faz muito sentido dizer que, há um problema aqui de fiscalização, porque se o problema é de interpretação, obviamente que as entidades fiscalizadoras, quer as entidades regionais e as entidades nacionais, vão fiscalizar aquilo que é o entendimento do governo português. Ora, se o entendimento é diferente, obviamente que só poderá haver uma correção da fiscalização para o futuro e não para o passado. E, portanto, para nós, esta questão é fundamental que fique aqui bastante clara. Obrigada.